Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos hoje ter mais um bate-papo aí com o pastor João Staub. Tem o convite para ele, vamos ver se funciona tudo bem. Nos minutos iniciais. Está vindo ele. Grande pastor João, meu amigo. Olá, está me ouvindo? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. A sua internet ou a minha parece que está em desacordo aí. Está meio devagar. Ah, é? A internet está instável? Você está ouvindo Tá. bem? Eu estou ouvindo bem. Então tá bom. Tá Boa noite aos gostando da irmãos. imagem que tá vendo? A imagem tá boa, né? Acho que tá boa. Você sabe como que é? Só quando a gente tiver um corpo glorificado, né, Clésio? Que vai dar uma E melhorada vai, boa mesmo. e vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho. Ainda bem que carne e sangue não herdam o reino, né? É. Eu espero Graças ter a Deus. uma plástica espiritual bem melhor. Isso mesmo. Boa noite aos irmãos que estão entrando aí também. Já estou vendo aqui, ó, vários irmãos conhecidos aí. Glória a Deus. Amém. Que Muito bom. bom. Isso mesmo, pessoal. Boa noite. Obrigado aí por entrar. Olha lá, Flávia Staub acabou de entrar. Você conhece, João? A família eu obrigo, né, Clésio? Pelo Ah, tá menos bom. eles, pelo menos eles têm que entrar na live, né? Aí que beleza. Aí que bom. Boa noite a todos, é muito bom estar aí. Ô, João, mais uma vez, um grande prazer, né? Uma honra ouvir você. Eu Ô, falei querido. de você essa semana pelas suas costas, você não estava presente. Estava conversando com o Haroldo. Eu falei, rapaz, como é bom bater um papo com o João. O João tem bom senso, tem equilíbrio, tem revelação da Ah, palavra, sabe o que falar. E ele afirmou tudo. Ele falou, realmente, o João é uma incógnita, é uma fera. Então, nós repara, somos seus fãs, viu, João? Eu sou você é seu fã daqui generoso de longe. demais. Você é generoso Não, demais, Clésio. só Pois sou é. perceptivo, É a graça, é a graça. com certeza. Só la graça, né? Só la graça. Falando em graça, eu já ouvi você algumas vezes falando da graça, sua graça. Você é uma pessoa, João, que eu não sei como é que faz isso, você deveria ensinar, mas que de uma certa forma você deixa a graça fluir. Você Amém. deixa que a graça vai. Você tem que ensinar isso também, João. O outro dia a gente fala só sobre isso aí. Como permitir Beleza. a graça fluir. Pois é. João, na Ah, semana passada nós começamos o assunto aí de família. O assunto, claro, não tem fim, né? Não tem um ponto final. Não é também o nosso interesse aqui numa live superar tudo e ser autoridade sobre o assunto, mas ter uma conversa que edifique as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois. E eu, como já falei anteriormente, gosto muito de te ouvir e vamos continuar. Na semana passada, amém. eu estou com o reloginho aqui para olhar, ó. Na hora que Ah, der uns legal. 50 minutos, a gente dá uma brecada. Beleza. Fomos interrompidos, né, automaticamente aí pela ferramenta. E aí, que bom que você aceitou de novo. Eu sei que a sua demanda é muito grande. E mais uma vez, né, o goiano fica aí te atazanando. Você falou, não, Que vamos bater o nada. papo mais uma Isso vez. aí. Obrigado. Obrigado pela sua noite, sua disposição. E vamos continuar o assunto. Vamos continuar. Ah, Pois bem, beleza. Pode emendar? pode emendar. Beleza. Na verdade, o que eu comecei a compartilhar, né, é um assunto que eu sempre compartilho com os irmãos. Já fazem alguns anos, como eu disse na live passada, que eu venho dizendo que família e igreja fazem parte da mesma revelação.
E como é importante para mim esse entendimento. Eu reputo que este é um entendimento assim fundamental, tanto para entender família quanto para entender igreja, né? Eu costumo dizer que a família é absolutamente importante, embora ela seja terrena, temporal, mas ela é a porta do entendimento da igreja, da família espiritual, que é a família eterna, né? Então, eu entendo, Cresce, que a coisa mais importante é a gente entender que a intenção de Deus, ao instituir a família natural, é a de nos fazer compreender a família espiritual que é a igreja. Agora, Certo? eu costumo dizer que sem entender família natural, sem passar pelo estágio da família natural, ou sem entender o padrão da família natural, ou sem entender o governo de Deus na família natural, a gente não sabe se portar na igreja. Eu entendo, dentro da minha ótica, que a igreja tem uma fraca expressão hoje, porque nós não entendemos muito bem esse processo, né? E como eu já disse, houve ao longo da história uma dicotomia, uma separação entre esses dois conceitos. As pessoas Aham. costumaram a entender que família era uma coisa, igreja era outra coisa, da igreja, mas, de fato, estas duas coisas compõem a mesma ideia ou os mesmos princípios. Então, é preciso compreender o governo de Deus dentro da nossa casa, e quem não compreende o governo de Deus dentro de casa, não vai compreender o governo de Deus na igreja. Por isso que as pessoas muitas vezes não sabem como se postar, não sabem como se relacionar na igreja, porque o padrão de Deus ou o modelo para a casa natural nem foi absorvido, nem foi conhecido. E aí hoje, eu costumo sempre falar, acho que a gente falou mais de esposa e filhos, né, semana É. passada, né, marido e Aham. mulher que representam Cristo e a igreja, mas eu entendo que a família como um todo é modelo da igreja e vice-versa, né? Então, É. por exemplo, falando de filhos naturais, os filhos naturais apontam também para filhos espirituais. Eu vejo hoje em dia muita gente dizendo assim: eu quero ser como Abraão, eu quero ter uma descendência espiritual, eu quero ter filhos espirituais, eu quero ser um pai, uma mãe espiritual, exercer paternidade. Mas eu entendo assim: quer ter filhos espirituais? Então, primeiro é preciso compreender o padrão de Deus para os filhos dentro da família natural. Uhum. Porque é Ok. compreendendo o padrão de Deus na família natural que nós vamos aplicar isso na família espiritual, que é a igreja. Então deve ser o mesmo padrão, não um padrão diferente, né? É. Agora, eu acho que todo mundo, mesmo aqueles que não são pais biologicamente falando, devem aprender todo o padrão de Deus para a família, né? Por exemplo, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, né? O Salmo 127. Então, já é um entendimento para nós como pais que os filhos não são nossos, né? Eu vejo, falando de pais naturais, muitos casais jovens falam: eu quero ter um filho para mim, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Mas eu acho que a gente tem que começar do entendimento: os filhos não são nossos, né? Os pais não devem criar os filhos para si mesmos, devem criar os filhos para Deus. Esse entendimento é fundamental. Até antes dos filhos existirem, filhos devem ser desejados para Deus e depois criados para Deus. Ok. Aí os pais falam: ok, entendi, meu filho é de Deus, eu quero criar os meus filhos para Deus. Então, beleza, meus filhos vêm e eles são do Senhor. O problema é que os filhos são do Senhor, mas eles nascem em iniquidade. Hum. E aí, como Davi dizia, né? Eu fui formado em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe, lá no Salmo 51. E- Então, É. puxa, os pais falam: ok, os filhos são do Senhor. Eu recebo um filho que é do Senhor. Mas este filho nasceu em iniquidade.
Então, que eu tenho que fazer para criar o meu filho para Deus? Então, eu tenho duas Opa! situações. Uma é que eu entendo que o meu filho é de Deus, eu recebi ele do Senhor, na herança do Senhor são os filhos, ele pertence ao Senhor, eu não devo criá-lo para mim, eu devo criá-lo para Deus e para a glória de Deus. Mas esse filho que é de Deus, ele nasce em iniquidade. Então, Uhum. é nisso que, falando da família natural por enquanto, os pais vão ter um papel fundamental na vida deste filho. Eu Sim. sei que salvação é individual, eu sei que é o Espírito que ilumina os olhos do nosso entendimento para que entendamos, né, a salvação, para que recebamos Jesus pela fé e tudo mais. Mas eu vejo os pais naturais como o João Batista na vida dos filhos. Então, os Tá, pais devem ser, digamos assim, preparadores do caminho para o Senhor, tá. né? Agora, pegando desse ponto, os filhos são do Senhor, mas os filhos nascem em iniquidade. O que a gente tem que fazer como pais? Preparar o caminho do Senhor. Então, a gente recebe um filho que desde a sua meninice, desde o seu nascimento, já nasce com uma dose grande de rebeldia, né? Com essa condição toda herdada do pecado, que nós herdamos de Adão. Então, eu entendo que os pais, nesse projeto de preparar o caminho do Senhor, eles têm que auxiliar o filho a fazer o caminho de volta. Agora vou dar um exemplo assim do que na minha cabeça é fazer o caminho de volta. Quando a gente olha para o ser humano, para a humanidade, para a raça humana, nós percebemos lá em Ô, João, Gênesis que o homem... Oi, eu não. está Parece que instável? É a minha ou tá. é a sua? Olha, eu acho que deve ser a sua. Você está percebendo que ela está meio picada? A Ah, sua está mas travando para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, melhorou? é, vamos lá. A sua imagem está melhor. Melhorou? Voltei. Descobriu o problema? Depois você precisa ensinar. Tem tem dois Wi-Fi Ah, aqui em casa. Um é melhor, outro é tá. pior. Depois troca. Eu consegui trocar agora. Talvez melhore. Melhorou. Melhorou. Que O Marcos bom. Barbará já está dizendo, é a sua, João. Ok. Internet é assim, né? A gente vive tentando melhorar, mas sempre falha. É, Bom, vamos lá. desculpa. Eu não sei até Interromper. onde deu para entender o raciocínio, Não. mas ah, os pais são preparadores do caminho, né? Vou voltar no ponto dos pais serem como João Batistas na vida dos filhos. E tudo isso eu estou Hum, falando na família natural para a gente aplicar na igreja, né? Tudo que eu falar é o mesmo princípio que se aplica na igreja. Então, Clésio, certo. como é que eu vejo? O homem, o ser humano, a humanidade, passou, quando a gente olha lá em Gênesis, a humanidade passou muito rapidamente do governo de Deus para o governo do diabo. Foi. Para quem gosta de dispensação, né? Então, falando essa linguagem dispensacional, o homem estava lá no jardim no estado de inocência, por exemplo, governo de Deus, se relacionando com Deus e tal. Gênesis 3, vem o pecado, o homem abre os olhos, agora ele entra na consciência, ele começa a ver o certo ou errado, ou pelo menos dentro da visão dele, que ele achava que era certo, que era errado, ele já tem uma outra noção, um outro padrão, né? Vamos chamar o que usar a linguagem da dispensação, o da consciência. Uhum. Depois, o homem rapidamente passa para um outro padrão, o governo humano. É muito interessante que quando o dilúvio acontece
e Deus salva Noé e a sua família, lá em Gênesis capítulo 9, Deus fala uma coisa muito específica com Noé, quando Noé sai da arca. Ele diz assim, olha, se alguém derramar o sangue, ele vai pagar com o seu próprio sangue. O que Deus estava, meu entendimento, o que Deus estava querendo enfatizar? Que o ser humano precisava aprender a respeitar o ser humano. Né? Porque o pecado deturpou tudo. Então, aí passa para o governo humano. Então, veja, do estado do governo de Deus, depois para a consciência, depois para o governo humano, e logo a gente vê Gênesis 11, Torre de Babel. A Torre de Babel era uma afronta a Deus, né? Era o homem dizendo, olha, eu quero ser independente de Deus, eu vou fazer a minha torre para chegar no céu, vamos construir a nossa cidade. Então a gente vê aí essa independência de Deus. E dali para frente, o pecado, né? Gerando o pecado e a coisa toda acontecendo, a história da humanidade. A história da humanidade é uma história de independência de Deus. Agora, onde eu quero chegar na questão dos filhos? Eu me caso, né? Me casei agora há quase 30 anos, e de repente nós temos filhos. Este filho vem com essa condição de independência de Deus. E eu citei essas dispensações porque eu acredito preparando para o Travou de novo. Oi? Travou? Travou de novo. Opa. Na dispensação. Na dispensação. Beleza. Isso. Então eu recebo um filho, tá bom agora? Tá dando para... Tá bom. Eu recebo um filho independente, que tem essa independência de Deus, que tem essa natureza pecaminosa e tudo mais. Então eu tenho que fazer o caminho contrário. Como pais, nós precisamos preparar o caminho do Senhor no coração dos filhos. Mas aí a gente pensa, vai acontecer tudo automaticamente? Não. Então, como é que eu vejo assim? Como pais, a gente tem que auxiliar os filhos a sair da condição de independência para a condição de governo humano, por exemplo. Como é que é o governo humano? Sair de um estágio para melhorar e ir para um outro estágio. Quando nós ensinamos os nossos filhos a honrar autoridades, né, principalmente pai, mãe, a honrar professores, patrões, a obedecer às leis, nós estamos ensinando o governo humano para os nossos filhos. Nós estamos dizendo, olha, você não pode ser independente no mundo. Você tem que aprender a respeitar as pessoas. Você tem que aprender os seus limites. Enquanto o filho é pequeno, ele precisa obedecer, não vai entender tudo, né? Por isso que, filho, obedecei aos vossos pais. Então, na minha visão, na minha impressão, é que os pais são esses preparadores. O filho nasceu já naquela condição de rebeldia, de independência. É muito interessante que a criança, especialmente a criança, o bebê, acha que o mundo gira em torno dele, né? Ele não compartilha nada. Então, os pais têm que ir ensinando os filhos. Olha, você tem que entender os seus limites, aprender a obedecer, aprender a respeitar as pessoas, aprender a respeitar a autoridade. É como se nós pais estivéssemos ajudando os filhos a sair daquela independência de Deus e passar para um outro nível, que a gente pode chamar de governo humano. Tá. Depois, quando ele passar, chegar na adolescência, na juventude, já tiver muito mais consciência, o que o filho vai fazer? Ele vai aprender a tomar as próprias decisões. Antes ele só obedecia aos pais, e devem obedecer. E se os pais trabalharem bem esse processo, eles vão preparar um filho que sabe tomar decisões. Então, sabe que caráter, por exemplo, está absolutamente ligado a escolhas, né? É fazer a escolha certa. Eu posso fazer a escolha errada, mas eu posso também fazer a escolha certa. Então, é como se aquele filho saísse da condição de governo humano e ele alçasse um patamar maior, um padrão melhor, que é o da consciência. Agora, ele não só obedece, ele vai continuar obedecendo às leis e tudo mais, mas agora ele tem uma consciência. É como se fosse o caminho de volta. Agora ele está no nível, na dispensação da consciência. Eu tenho que tomar as minhas próprias decisões. Por isso que é tão importante os pais, no modelo de Deus, prepararem os filhos para que eles tenham consciência,
para que eles possam discernir o certo do errado, para que eles possam tomar decisões morais corretas, por exemplo. Então, nós somos como preparadores do caminho. E qual é o Sim. ponto de chegar? O ponto é que, depois deste estágio de consciência, o filho possa entrar em algum momento da vida dele no governo de Deus. E eu entendo que o governo de Deus acontece na regeneração, quando nós nos entregamos ao Senhor completamente, nós nos entregamos a Deus e o Espírito Santo abre os nossos olhos. A vida de Jesus vem no nosso interior. Então, não vale, é um nível, digamos assim, mais alto do que a nossa própria consciência. Agora, é o que Deus diz, nós somos dele, o que ele fala é lei, é regra, é direção, é princípio de vida para nós. Ele é o princípio da vida, é o Espírito de Deus que nos guia, que nos comanda. Então, é como se a criança que nasceu lá independente fosse auxiliada pelos pais a fazer o caminho de volta, e os pais são esses preparadores do caminho até que o governo de Deus aconteça na vida das crianças. Agora, o que eu percebo dentro da minha experiência? Que quando os pais conseguiram trabalhar esse caminho no coração dos filhos, eles serão cristãos com menos crises. Porque imagine o seguinte, Clésio, alguém que não aprendeu a obedecer na família, não aprendeu a respeitar e tem uma série de crises de rebelião e tudo mais na vida. Aí o camarada se converte. Ele tem a vida de Deus, mas a alma desse caboclo é muito difícil. Ele vai precisar passar por libertação, por cura interior, por reprogramação, por uma série de coisas. Às vezes até para aprender coisas básicas, porque aquele caminho não foi preparado. Então ele vai ficar bastante dividido. Agora, se o caminho foi preparado, né, o filho aprendeu a obedecer, aprendeu a fazer escolhas morais corretas, e depois vem o governo de Deus na vida dele, ele vai ficar muito mais equilibrado, digamos assim, espírito, alma e corpo. Então, os pais, obviamente, na minha visão, não são os salvadores dos filhos, mas são os preparadores do caminho, como João Batista. E é nesse sentido que aprender o padrão de Deus para a família, como pais, é muito importante. Né? Porque todo esse padrão, ele deve ser aplicado na igreja. Né? Os pais, quando aprendem o modelo de Deus, não vão ser pais paternalistas ou controladores, ou manipuladores, ou pais emocionais. Eles vão preparar os filhos para Deus. Quando a gente tem esse tipo de paternidade na igreja, nós não temos discipulado controlador ou paternalismo, né, ou manipulação. Nós preparamos discípulos para Jesus, para o Senhor. Ele é o dono da igreja, ele é o dono das pessoas. Então, o modelo de família correto é um modelo, família natural, um modelo que aponta para a igreja, e é como se Deus nos desse a família natural para que nós aprendêssemos como devemos agir na igreja. Né? Então, por isso que eu sempre falo, igreja e família fazem parte da mesma revelação. Claro que é um grande desafio para os pais, né? Obviamente, eu já ouvi muitos pais dizerem o seguinte: olha, se filho viesse com manual, né? se tivesse... Mas eu acredito, Clésio, que o nosso manual é a palavra. E ali nós temos os padrões. Por isso é tão importante os pais aprenderem sobre o padrão de Deus, os filhos aprenderem sobre o padrão de Deus, e assim a gente viver esse padrão dentro da nossa casa e aplicar esse padrão dentro da igreja. E aí nós vamos ter uma expressão, tanto de família quanto de igreja, uma expressão alinhada com o coração de Deus, com aquilo que Deus sonhou, né? Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Bom, é por aí. Eu começo a falar desse caminho, vai longe, né? Eu acho que qualquer dia eu vou pegar só as nossas lives e vou escrever um livro, João, sobre isso. Rapaz, são ricos detalhes. Vai ser um bom livro. Apesar de todo esse assunto sério,
Então você está dizendo que alguns pais, aquele anjinho que nasceu na casa dele, tem um defeitozinho ali, João? Tem um probleminha? Rapaz, vem com um grande defeito. A criança é bênção. Filhos são herança de Deus presente, mas a tolice está ligada ao coração da criança, não tem jeito. Tem a Exatamente. natureza adâmica ali. Então, É, os pais têm que investir bastante para serem esses preparadores do caminho aí para que os filhos vivam para a isso glória de mesmo. Deus. É, Falando nisso, a eu gente, sei que você tem um curso, né? Você está começando um sim, curso, preparando um curso, Filhos para a Excelência. criando filhos para a excelência, uma jornada cristã no desenvolvimento dos nossos filhos. É um curso Rapaz, jóia. Ô, João, você falando dessa forma aí, do defeitozinho, a gente tem encontrado, não muitos, mas alguns pais cristãos que ainda lutam de que o filho dele tem essa estultícia no coração. Quase que cria assim como se ele já é convertido, é um anjo, porque ele é bonitinho, ele dá um sorriso, ele é lindo, ele é maravilhoso. E os pais pensam que joia, que joia, que joia, e não trabalham na estultícia. E os anos vão mostrar que faltou algo, né? Ou vai mostrar para os pais, ou vai dar trabalho aí na igreja de entender algumas coisas básicas de comprometimento, né? Muito bom ouvir você, João. Eu fico vibrando. Ô, João, o curso que nós. fala. Eu não sei até hoje falar o verbo certo, porque nós não desenvolvemos, nós não criamos, porque é um apanhado assim de muito que a gente leu, muito que nós vivemos, aprendemos, erramos, ensinamos, cursos que recebemos e ministramos, e pessoas que ficamos fiscalizando ao longo desses anos, né? E também dentro da nossa casa, claro. A boa parte da nossa carga, você conhece as duas pontas, vem da Universidade da Família e vem da família Walker, né? Então, a Uhum. junção dessas duas coisas foi que nos levou a ter muita vontade, assim, muito esforço na educação dos filhos para que os filhos fossem de Deus. Então, nós educamos para ser bom cidadão, bom cristão, isso é ok, mas nós não queríamos filhos normais, a gente queria filhos que fossem engajados no reino de Deus. Estamos na tentativa ainda, tá João? Abre um É. parênteses aí, isso ainda é um esforço tanto no meu coração quanto no coração deles, para que sejam mais de Deus e menos da terra, vamos dizer, né? Uhum. Então, esse curso ele é um apanhado de muitas coisas. Então, não é um curso, por isso eu não posso dizer nós criamos, porque ele é o resultado de vários desses livros aqui atrás que lemos, que ministramos, e claro, de uma certa graça que também a gente recebeu. Eu acho que eu não te falei essa história que eu estava contando outro dia aqui numa live com o Marion, que Sim. quando eu era solteiro ainda, né, eu tinha bastante cabelo, eu tinha 20 e poucos anos, eu fui para Rubiataba, Goiás, visitar os meus pais. E o seu João Walker estava morando em Rubiataba novamente naquela data. E eu fui fazer uma visita para ele uma tarde. Eu falei, seu Valeu. João, na verdade eu fui lá toda tarde daquela semana. Eu perguntei para ele, eu posso vir aqui todo dia para o senhor me ensinar algo? Ele falou, claro. E eu passava todas as tardes com ele. Ele preparava Uau. algo e me ensinava, preparava e me ensinava. Aquilo foi muito jóia. Mas uma pergunta, que assim não me sai da memória, né? Eu perguntei para ele, por que que o senhor... Você já me ouviu falar isso, João? Não, né? Não, nunca ouvi. Não Eu sabia perguntei dessa para ele, história. falei, por que que o senhor abandonou os Estados Unidos, Los Angeles, e veio morar no Brasil, Goiás, Rubiataba, nem asfalto chegava aqui naquela época. E aí ele pegou e falou: dois motivos. Criar filhos longe do consumismo e capitalismo americano e criar filhos apaixonados por Jesus. E aí eu fiquei
aquela semana inteira ouvindo todos os ensinamentos dele. Eu era solteiro, mas aquilo foi para mim um marco. Aquilo foi assim algo, um norte, sabe? Foi uma frase que norteou boa parte da minha vida futura. Porque na época eu analisei os 6 filhos que eu conheço, né? Falei, ué, ele conseguiu. Ele, longe de ser um homem perfeito, né? Quem o conhecia, assim, ele tinha muitos defeitos, claro, mas um homem de Deus, um profeta de Deus, que merece o nosso respeito. E o meu, principalmente, que eu me sinto muito privilegiado de ter tido essa amizade com ele e tenho hoje com os filhos, né? John Mas na Walker época marcou a vida de muita gente, de muitos ministros no Brasil, né? Foi, exatamente. E ele era realmente um homem à frente do seu tempo, né? Numa daquelas tardes, sabe o que ele explicou? Ele falou Igreja e Israel. Então, há 10 anos atrás, quando o Asher veio a primeira vez no Brasil, há mais ou menos 10 anos, e quando o Asher estava pregando, eu pensei, puxa, se o seu João tivesse aqui, ele já estava pregando isso há 30 anos atrás. E agora muita gente aflorando, né? Mas voltando, né? Eu dei uma observada, eu falei, ele conseguiu. Os filhos não são consumidos pelo consumismo. Eles não vivem para o capitalismo. Trabalham, ganham dinheiro e têm as suas vidas, claro, mas não é isso que os move. Você conhece alguns deles e sabe que eles têm uma paixão, que é o reino. E Totalmente eu falei, comprometidos, né? sim, Totalmente comprometidos com o reino. E eu falei, ele conseguiu. Quer saber? Eu vou ter esse norte na minha vida, de que quando eu ter filhos, meus filhos serão de Deus, para Deus, né? Como você falou, né? São de Deus para Deus, mas vem aí com um certo probleminha que precisa de correção. E aí eu estou nessa batalha. Então, parte depois que eu recebi da Universidade da Família, somado àquilo que eu queria em casa, então deu uma junção muito boa, né? Então, esse curso, né, que nós fizemos, já está gravado, 100% gravado. Vamos disponibilizar uma aula por semana. Já começou, Clésio? Vai começar esse curso? Vai começar segunda-feira. Então, quem adquirir esse curso ainda esses dias, mesmo após segunda-feira, né? Mas segunda-feira a primeira turma vai se iniciar. E aí, uma vez por semana, ou seja, na outra segunda, nós teremos uma live. Não uma live, um encontro pelo Zoom, respondendo perguntas, tirando dúvidas dos participantes. Então, eles vão colocando as perguntas lá no fórum, no chat, e é isso, aquilo, da aula ministrada daquela semana. Então, segunda, agora de madrugada, a primeira aula vai estar disponível. Os casais vão assistir ou segunda, ou quinta, sábado, a hora que quiser. O acesso é pelo canal Família Cursos, é isso? No canal Família Cursos, existe um link para a pessoa comprar o curso. Entendi. Então, lá a pessoa compra, ele vai ter o acesso, o curso está disponível numa plataforma, fica alocado lá, né? E eu não sabia que tudo isso tem... Vão inventando custos, né? Para você lançar o curso lá, para você botar o curso lá, mas até agora eu estava pagando taxas ainda ali. Então, o curso fica lá e uma vez por semana, a pessoa pode assistir ao longo da semana qualquer hora, e várias vezes, claro, né? Essa aula não sai mais, ela sempre vai estar disponível. Na outra semana, outra aula e outra, e vai acumulando. E semanalmente a gente vai ter um bate-papo com os pais. É bom dizer que nós estamos, João, nos aventurando nisso e nós não somos autoridade máxima sobre o assunto. E nem pretendemos ser. Mas a gente quer conversar com outros casais e uma tentativa de ajudar. Nós também erramos em algumas coisas, falamos disso no curso, né? Algumas coisas que fizemos de errado e que os casais podem refazer, né? Fazer da forma certa. Então, é uma tentativa, João, de criar filhos para Deus, baseado naquela conversa nossa semana passada, do casamento, da noiva, Jesus vem para a noiva, e criar uma família para Deus, para ter uma igreja para Jesus se casar, a família é o reflexo da igreja. Então, a gente está nessa batalha de que devemos sim criar filhos para Deus, né?
Os Amém. filhos são de Deus. Então, nasceu, ok, o levanto do céu é de Deus, mas existe um percurso, né? Existe É um isso aí. trabalhar. Então, Tem que existe um preparar. trabalhar para que isso aconteça. Exatamente. Que bom, Clésio. Eu fico muito feliz com iniciativas assim, com cursos assim. Eu te conheço já há algum tempo, né? E eu, obviamente, percebo que você tem um chamado de Deus para isso. Chamado de Deus para ser bênção para os homens. Eu sei que você trabalha com homens, né, especificamente, mas, obviamente, sinto que a sua família, tanto você quanto a sua esposa, são chamados para serem canais de Deus, instrumentos de Deus para a família. E como isso é importante, como isso é fundamental. Eu sei Uhum. que é um desafio para todo mundo, tanto mesmo para vocês que estão na área ministrando para casais, ministrando para famílias, ministrando para filhos. Ao longo da nossa jornada também, nós investimos em muito material, né? Eu não sei quantos livros nós temos hoje, mas ao longo dos anos a gente foi lendo, doando, e talvez nós lemos centenas de livros sobre família, né? Sobre educação de filhos. Eu acho que a minha esposa deve ter uns 100 livros sobre educação de filhos, e nós estamos longe de saber também tudo sobre o assunto. Mas eu entendo como foi importante, como tem sido até hoje, aprender sobre o assunto e investir nisso. Como isso traz resultado. Porque a gente pode pensar assim, bom, a gente cria os filhos e aconteça o que acontecer, né? Sendo meio fatalista, se Deus quiser, eles serão de Deus, eles serão salvos, eles serão bênção. Mas os pais, eu acredito que têm um papel fundamental. Para mim, a história de Samuel é uma história na Bíblia muito pontual, muito esclarecedora do papel dos pais, né? Porque a gente vê lá, Ana queria um filho, ela não tinha filhos, e ela clamava por um filho. Então, a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor daquela mulher. Mas, ao mesmo tempo que ela clamava por um filho, eu entendo que Deus clamava, havia uma necessidade no coração de Deus de ter um profeta, justamente naquele tempo. E Uhum. Uhum. quando Ana diz, olha, se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor por todos os dias da minha vida, ela Olha. entra num padrão diferente do padrão das famílias que não temiam a Deus, que não É, conheciam a Deus. Porque é. ela entendeu, ela se alinhou com o céu, digamos assim, né? Uhum. Então ela diz, olha, eu clamo e se o Senhor me der um filho, eu vou criá-lo para a glória de Deus, eu vou É. dá-lo ao Senhor por todos os dias. Ela faz um voto ao Senhor. Então, nós vemos que o papel dos pais é muito importante, não só no voto de consagração. Hoje nós apresentamos os nossos filhos a Deus, e quando nós apresentamos, nós estamos consagrando os nossos filhos ao Senhor, que eles serão do Senhor e para a glória do Senhor. Mas eu entendo que tudo que os pais fizerem no sentido de compreenderem o padrão de Deus, serem exemplo, a serem instrumento de Deus para preparar o coração dos filhos para o Senhor, isso não será de forma alguma vão ou um trabalho perdido. Eu entendo Uhum. que talvez alguns pais já estejam com os filhos em outros estágios, né? Talvez alguns já tenham os filhos menores ainda, outros tenham filhos adolescentes, e alguns já têm os filhos adultos até. E alguns ficam pensando assim, talvez pensem, né? Puxa, se eu pudesse voltar atrás, mas eu entendo que em qualquer momento da vida dos pais é importante compreender o padrão de Deus e aprender a Sim. orar pelos filhos, aprender a interceder pelos filhos, aprender como fazer votos a Deus pelos filhos, consagrar os filhos a Deus, porque Muito os bom. pais, sem dúvida alguma, têm um papel muito importante no processo da vida espiritual dos filhos, né? Uhum. Uhum. Então, o papel de Ana foi fundamental, o seu marido também, Elcana,
eles receberam um filho do Senhor e entregaram para o Senhor. Eu entendo que a Bíblia diz claramente, a herança do Senhor são os filhos. Ele é de Deus, mas Ele nos dá, Ele usa pessoas e Ele escolhe os pais. Eu parto sempre do pressuposto que pais são escolhidos por Deus. Ainda que os pais, né, não queiram assumir, às vezes, essa posição, mas Deus escolheu o pai como pai, a mãe como mãe. E em qualquer tempo da vida, mesmo que tenham passado algumas oportunidades, é tempo de investir, é tempo de aprender o padrão de Deus e é tempo de, como pais, se colocarem na brecha, orando pelos filhos, né? Como eu disse, dentro dessa visão, preparando o caminho do Senhor no coração deles. É Jesus que vai preencher esse espaço no coração dos filhos, é Jesus que vai transformá-los, mas os pais terão com certeza um papel fundamental nisso. Então, glória a Deus por esse curso, né? Os irmãos que estão aí, se alguém quiser entrar lá e acessar e fazer o curso, recomendo. Conheço o Clésio, o homem de Deus, a família, né? Uma família de Deus. Como é importante você dizer isso, não é uma família perfeita, né? Como a minha, longe de ser perfeita, você conhece algumas das lutas, das dificuldades, mas eu acredito que na medida em que a gente investe, na medida em que a gente, como pais, nós constantemente estamos trabalhando para nos alinhar ao padrão de Deus, o nosso trabalho não será vão, né? Não será perdido. Então, glória a Deus, que o Senhor te abençoe muito nesse projeto, né? Que você possa ser, você e sua esposa, possa ser instrumento de Deus para muitas famílias, para muitos pais, que serão preparadores do caminho no coração do Senhor, no coração dos filhos. Eu não sei quanto tempo a gente está passando, mas você trabalha no tempo aí, senão daqui a pouco cai de novo. Estamos em 45 minutos. Então tem um tempinho ainda. Ô, João, tem uma semelhança de Ana e Eucana com a nossa casa. Vira e mexe, uma frase pelo menos, né? Vira e mexe, a minha esposa fala, estou com saudade dos meus filhos, porque um filho... Aí eu falo, eu não sou melhor do que vários filhos para você, minha esposa? E a resposta dela é, Eu fico tentando sempre, ela, estou com saudade do meu neném. O neném dela já está barbudo, né? Eu falo, meu bem, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ela, com certeza. Pois é. Ô, João, sabe uma outra coisa? Semana passada, eu falei de uma heresia, agora eu quero falar de uma outra. Não sei se falei disso também semana passada, mas que eu escutei um grande homem de Deus, que você também o conhece, num treinamento lá também para algumas pessoas da Universidade da Família, e ele fez uma pergunta o seguinte: qual foi um dos maiores servos da Bíblia? E aí muita gente fala um, fala outro, e ninguém chega onde ele quer chegar. E ele fala de José, o carpinteiro. E ele fala, sabe por quê? Porque José, o carpinteiro, recebeu a responsabilidade de criar um filho para Deus. E aí todo mundo para e ele fala, e você que é pai, recebeu a mesma responsabilidade. O seu filho não vai ser Messias, mas o seu filho é de Deus, é para Deus. Você tem a mesma responsabilidade de educar filhos para Deus. E a gente acaba batendo nisso, né? Durante o nosso curso, pelo menos tem uma lição que a gente chama de o fator principal, que é exatamente de jogar o nosso filho para ser engajado no reino de Deus. Não é para ele ser cristão e dar dízimo e legalzinho. Não, é para que ele se dê, para que ele seja um homem de Deus, né? Como eu já disse lá atrás, estamos nessa batalha, tanto no nosso coração quanto dos nossos filhos. Mas esse tem que ser o empenho, né? Como falamos semana passada de Deuteronômio 6, né? Essas palavras estarão no teu coração, aí tu as inculcarás. Então, primeiro tem que estar aqui, para depois inculcar. E quais palavras? Todas as palavras de Moisés, mas ele cita um versículo antes.
do inculcar, que ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então, como pai, não tem outra responsabilidade ou não tem nada superior a amar a Deus acima de todas as coisas, né, com toda a sua alma, toda a sua força, e ensinar o filho a fazer da mesma forma. Porque o restante são detalhes da caminhada. Porque de amar, fato. ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Se o meu filho vê isso em mim, metade do percurso já está bem andado. Agora é bater um papo e ele vai ver. Agora, se isso não está no meu coração, vai ficar muito difícil de prosseguir, né? Então, na verdade, não é educação de filhos, é educação de pais. É muito interessante isso, esse encargo, essa responsabilidade que os pais devem ter, porque quando a gente conversa com pais cujos filhos, de alguma forma, tomaram decisões erradas, direções erradas, a primeira pergunta, o primeiro questionamento dos pais é: onde eu errei? Né? E a questão toda reside no seguinte ponto. Eu sempre pergunto para os pais: você fez o que deveria fazer? Né? Então, acho que isso é muito importante. Né? Os pais estarem conectados com Deus, aprenderem sobre o padrão de Deus, inculcarem nos filhos. E é óbvio que, né, mesmo fazendo tudo isso, não é garantia que os filhos sempre vão tomar decisões corretas, porque eles também têm a própria relação deles com Deus individual. Mas será de grande paz no coração dos pais em relação a Deus se os pais fizeram o que eles de fato deveriam fazer: orar pelos filhos, ensiná-los, mostrar o caminho para eles. E eu sempre digo para alguns pais que têm essa consciência de que eles mostraram o caminho, mas de repente o filho tomou algum atalho, alguma decisão errada. Eu digo para os pais assim: olha, se você mostrou o caminho, ele sabe qual é o caminho e vai voltar para ele, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e, mesmo quando for velho, não se desviará dele. Eu falo, o problema é quando o filho nunca viu o caminho, nunca ouviu sobre o caminho, nunca foi ensinado sobre o caminho. Então, esse é um problema, né? E aí a gente, mesmo se essa é a situação, se o pai falhou em mostrar o caminho, a gente ora pedindo misericórdia, intercede pelos filhos e tudo mais. Mas se os pais mostraram o caminho, falaram sobre o caminho, testemunharam no caminho, então eles podem ficar com o coração em paz, sabendo que esse filho, mesmo que tenha, ou filha, né, mesmo que tenha tomado decisões erradas, ele sabe o caminho. E quando ele se desviar, ele vai voltar para esse caminho, porque ele vai lembrar: meu pai, minha mãe me mostraram, falaram para mim, oraram comigo, me ensinaram. Eu conheço o caminho. E já ouvi também de muitos filhos de cristãos dizendo o seguinte: olha, eu me desviei, mas quando eu estava lá desviado, fazendo coisas erradas, eu me lembrava: meu pai disse isso, minha mãe falou aquilo, eu sei o caminho. Ele sabia o certo, ele sabia o que era errado e já estava ali em crise, né? Então, eu acredito que como o curso para a educação de pais é fundamental, porque os pais não podem relegar a Deus, né? Que Deus faça o que eu fui chamado para fazer. Se Deus nos escolheu como pais, tem uma parte que nós, de fato, devemos fazer. E quando nos empenhamos como pais em aprender, em mergulhar no padrão de Deus, isso é tremendo, porque não só nos ajuda, primeiro ajuda no nosso próprio relacionamento com Deus. Quando a gente aprende o padrão de Deus, a gente começa a entender bem as coisas. Isso vai nos auxiliar imensamente dentro da nossa própria casa, porque nós vamos ser pais muito mais seguros, né? Porque sabemos o padrão e o caminho. Mas há um ponto que eu sempre repito, porque eu sempre conecto as coisas: nós vamos saber nos posicionar na igreja.
na família eterna de Deus. Uhum. Então, aprender sobre o padrão família, aprender sobre os valores de Deus, sobre os princípios de Deus, aprender sobre amor e limites, por exemplo, aprender sobre o processo de disciplina e recompensa, aprender sobre essa linguagem toda que a Bíblia dá sobre o que é ser família, não vai ser um benefício só para a família natural, vai ser um imenso benefício para a igreja. Porque hoje a gente vê o efeito de ter muita gente na igreja, frequentando os cultos e as atividades da igreja, sem a menor ideia do que é ser igreja. Uhum. Por que não tem ideia do que é ser igreja? Porque não entende o que é ser família de Deus, dentro do padrão de Deus, né? As famílias estão muito deturpadas, muito corrompidas em muitos aspectos, né? Hoje tem múltiplos conceitos de família, mas a família é no padrão de Deus. Quando nós entendemos isso ajusta a família natural, mas o grande benefício também é que a gente aplica isso na igreja. E as relações dentro da igreja começam a ser relações muito mais saudáveis. Sim, claro. Relações de aliança, relações eternas. Isso é maravilhoso. Por isso vale a pena investir. Vale a pena mergulhar, vale a pena aprender sobre os valores, sobre os princípios, sobre o plano de Deus para a família. Né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a intenção de Deus, desde o início, foi ter uma grande família. Né? Uma grande família. Isso mesmo. Muito bom, João. Você tocou num ponto que eu gosto muito. Eu gosto de falar sobre a intencionalidade. Então, a intencionalidade dos pais em querer ter uma família espiritualmente saudável. Porque isso esbarra um pouco quase em boas obras, assim, em fazer, mas não é essa a questão. A questão é que nós precisamos de ter um empenho, que como foi que você falou a palavra, empenho. Não adianta eu querer ser um grande escritor de livros, sendo que nem português eu estudei. Eu preciso pelo menos estudar. Eu preciso ler outros autores para depois fazer o meu best-seller. Então, o empenho nosso conta, né? A nossa disposição em fazer a vontade de Deus. Eu gosto muito disso, né? Dessa sua fala, do nosso empenho em querer ter isso, porque nós brasileiros somos muito místicos, né? Ah, Deus faz, se Deus quiser ele dá um jeito e a gente joga para o céu e continua a vida. Não, se é nossa responsabilidade, nós que faremos, né, João? Com certeza. É verdade. Muito bom, meu querido. Deus nos dá semente, mas ele requer frutos, né? Então. Ele só nos dá semente. Trabalhar para ter o fruto é um processo que ele nos dá a graça de participar, né? Intencionalmente. Intencionalmente. A história dos talentos mostra isso, né? Exatamente. Pô, então, trabalho que eu te dei. Nem ajuda quando depois. Exatamente. Ô, João, que bom te ouvir. De verdade. Eu aprendo e aprendo e aprendo. Qualquer dia eu vou sentar aqui, eu vou digitalizar essas nossas conversas, porque eu fico vibrando. Eu acho que a gente tem, de verdade, desculpa me elevar até o seu nível, mas eu acho que a gente tem uma sintonia de coração aí em muitas coisas, numa ideologia, né? Falamos a mesma linguagem do reino, né? Eu gosto muito de ouvir você falar e, de novo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por essa segunda hora de bate-papo aqui. Eu sei que não é só a hora, né? Tem que ficar respondendo que horas, isso, aquilo. Obrigado. Mas Amém. Você pode fazer suas considerações finais aí, João, da nossa conversa. Amém, Clésio. Eu agradeço muito também nossa amizade, nosso relacionamento. Eu sei que você tem sido um instrumento de Deus pelo Brasil e por tantos lugares, igrejas, ministérios, famílias, né? Sendo um canal de Deus, um instrumento do Senhor para abençoar, para ministrar, para edificar. Louvo a Deus, porque de fato também eu aprendo muito, né? Não só com você, mas com os outros irmãos, com os Walkers, enfim, Jamê, as pessoas que nós conhecemos em comum. Tem sido uma grande bênção, uma grande alegria manter esses
relacionamentos do reino. Glória a Deus. Sei que você no canal Família Cursos está entrevistando só gente boa, né? Eu sou pequenininho aqui no meio, mas sei que Com o certeza, Haroldo, o com Janei e certeza. outros irmãos tem muito material bom que você está deixando disponível, né, nesse canal Família Cursos, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa iniciativa, por esse caminho que você tem começado. Que Deus te abençoe muito nesta Amém. jornada, que Deus te fortaleça, te renove, te conecte com pessoas estratégicas para espalhar as verdades do reino, né? E que possamos Amém. viver isto na família natural e na família de Deus, que é a igreja. Afinal de contas, nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros dessa grande família de Deus, que é eterna, que vai prevalecer sobre todas as coisas, que está em aliança e vai continuar em aliança pela eternidade com Cristo Jesus, né? Está só no Amém. começo essa história, né? Amém. Amém, Amém. João. Muito obrigado. Obrigado pelas suas bênçãos aí. Que Deus te Amém. abençoe ricamente. Daqui uns dias estaremos juntos novamente, né? Quem sabe na reunião Amém. presencial semestre que vem. Uma Amém. honra te ouvir, uma alegria te ouvir. E eu aprendo muito de ouvir você. Você fala uma Amém. Que frase, ele fala bom. outra frase. Isso faz parte de um todo, é muito rico. Muito obrigado. E obrigado por você atender ao chamado de Deus na sua vida, né? De abençoar milhares de pessoas também, né? Pelo Brasil afora, principalmente aí em Guarulhos. Eu sei que você faz um barulho aí nessa cidade, sempre, mas tem uma semana do ano que você estoura a boca do balão aí, abençoa pessoas. Eu acho que Deus deve Amém. Que ficar muito bom. feliz com esse desempenho, né? Com o empenho de vocês em tornar o nome dele maior. Muito bom, João. Que Deus o abençoe Amém, ricamente. Clésia. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Um abraço grande aos irmãos que entraram aí na live, que estão participando, né? Acabei de ver o Pavão e tantos outros irmãos queridos participando aí. Grande abraço a todos. Grande abraço, Clésia, você, a família. Deus continue abençoando e prosperando, em nome de Jesus. Amém. Amém, Big John. Deus o abençoe. Vai na Legal, paz. queridão. Fica na paz. Abraço a Pessoal que está todos. nos ouvindo aí, Deus abençoe. Obrigado por nos ouvir. Com certeza você foi abençoado aí com essas palavras do João. Forte abraço. Amém. Tchau, tchau.